Hoje nós temos que ter um cuidado muito grande com o fator externo, que é o efeito sanfona. Como assim? Vieram as canetinhas de emagrecimento, a orientação do personal, a pessoa vai lá e emagrece. Relaxa, engorda. Toma canetinha e emagrece. Engorda e emagrece. É igual uma bexiga que você sopra, enche de ar e sopra, enche de ar. Vai ficar flácido. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório aberto para o Dr. Tristão Maurício. Gente, eu estou aguardando desde maio, quando a gente começou o consultório. Por quê? Ele hoje trabalha exclusivamente com cirurgias da face. E esse é um assunto que muito me interessa e também a maioria das mulheres da minha idade. Então, hoje, eu teremos o prazer de recebê-lo aqui. Doutor, muito obrigada. Eu sei da sua agenda, de toda essa correria. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui no consultório aberto. E, de praxe, eu peço que você se apresente, fale um pouco, né, da sua formação, dessa decisão pela cirurgia plástica, se você vem de uma família de médicos. Acredito que você também não é aqui de Brasília, né? Obrigado pelo convite, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. E, sim, eu sou goiano, né, e fiz minha formação em medicina em Goiânia e depois na formação cirúrgica que eu vim para Brasília, mas realmente é uma família de médicos, muitos médicos, não todos. Eu estou na 4ª geração de médicos da família, né, o primeiro formou em 1916. Uau! E foi lá durante a faculdade que veio o interesse pela área cirúrgica e aí depois a cirurgia plástica, desde sempre eu sabia, e estamos aí. Você sabia desde sempre que era cirurgia? Já tinha isso definido assim que entrou? Ou foi no interim da formação que você tomou essa decisão? A medicina veio da infância, não sei explicar muito bem, até nas anotações de escola que eu tenho guardado até hoje, estava lá o que quer ser quando crescer, aí eu colocava médico, então não sei de onde que surgiu. Mas a área cirúrgica foi durante já na faculdade e já me interessei pelos trabalhos delicados e minuciosos e aí a cirurgia plástica foi a que mais me chamou a atenção. Você falou em gerações, né, da 4ª geração. Acredito que tem um desses médicos, tem uma história de uma cirurgia de glândula, né, de algum familiar. É real? Você pode compartilhar com a gente? Essa história, Carol, é que durante a cirurgia plástica da face, o facelift, nós tratamos também a região cervical, que é a definição do pescoço, e é meu primo Dalton, que é um cirurgião plástico, ele já da 2ª geração de médicos, e ele, como cirurgião plástico, criou e inventou lá em 1989, ele descreveu o tratamento das glândulas submandibulares, que é uma glândulazinha que tira a definição do pescoço, que cai, aumenta de tamanho, isso há mais de 40 anos. E hoje esse tratamento ganhou uma visibilidade maior, né, com o avanço da medicina, e o primeiro no mundo a descrever esse tratamento foi o primo Dalton, que é um cirurgião plástico, hoje ele já não opera, mas está vivo ainda, e é um grande incentivo para a gente, não só para mim, mas para vários cirurgiões do planeta. Primo Dalton, você já está convidadíssimo para estar aqui. Será né, que a gente consegue trazer? Vamos ver, está na sua mão, olha, já está aqui ao vivo, para que você venha realmente contar um pouco. É tão importante isso, né, deixar esse legado, você continuar na profissão e alguém que teve um marco, né, é muito importante, acho que a gente tanto validar como ouvir, né, como é que ele se sentiu nesse caso. Doutor, num mercado onde muitos, ou quase a maioria dos profissionais, já recebi muitos cirurgiões plásticos aqui, fazem uma série de cirurgias
né? O que te levou a se especializar e a hoje estar exclusivamente trabalhando com facelift ou com cirurgias da face? Parece que na minha vida eu sempre busquei aquilo que às vezes era o mais difícil, né? E a cirurgia plástica da face, eu falo que ela é a cirurgia mãe da cirurgia plástica, né? A face talvez seja a região do nosso corpo mais delicada, totalmente exposta, não fica atrás de nenhuma vestimenta. E essa delicadeza, essa nobreza que é operar a cirurgia da face me chamou a atenção em algum momento e o meu interesse foi crescendo, comecei a estudar e acabei vendo que aquilo ali me fazia feliz, né? E coincidentemente foi algo que me trouxe muitas outras coisas dentro da medicina através do estudo desse tema. Qual é o diferencial de um profissional que opera exclusivamente face de um outro profissional que esporadicamente faz uma cirurgia de face? Carol, a medicina, de forma geral, ela tem avançado de uma forma muito rápida. E isso tornou o avanço da técnica cirúrgica na cirurgia plástica algo muito delicado. Então, as técnicas estão muito avançadas. É difícil você conseguir estar à frente de todas as técnicas em todas as áreas da cirurgia plástica, né? Então, aquele cirurgião que se dedica muito bem a uma certa área dentro da própria cirurgia plástica, e quando eu falo de face, isso realmente é verdadeiro, porque são muitos detalhes, muitas nuances dessa cirurgia, isso vai fazer diferença em termos de execução e resultado. Sem falar no fato de ter ali uma equipe com uma rotina para aquela cirurgia. Então, sim, eu considero que faz diferença ter estabelecido, ter criado uma equipe com rotina muito importante, foi muito importante para os meus resultados, para os cuidados com as nossas pacientes, e nós não conseguimos ter tempo para ver tudo, para estudar tudo. Sim. Então, aquele cirurgião que está dedicado muito naquele assunto, ele está à frente naquele assunto, não só na face, mas em todos os outros. Sim. E o fato dela ser, na sua percepção, uma cirurgia mãe, né, é também, acredito eu, que uma das cirurgias que as pessoas têm mais medo. De onde vem esse medo e o que é mito? Eu costumo dizer que a cirurgia plástica, que a face, aliás, ela não tem como colocar um sutiã para esconder se alguma coisinha der errada. Então, na cirurgia corporal, você tem a roupa que esconde, você tem... Na face é diferente, né? A nossa vitrine. Então, parte deste medo, Carol, veio de técnicas mais tradicionais que puxava muito os tecidos, que esticava a pele e ficava aquele rosto esticado. Então, o primeiro trauma da população é aquele ficar com o rosto esticado. Isso não é mito, não. Isso é verdadeiro, realmente acontecia ou pode acontecer. O que mudou é que as técnicas mais avançadas, o pensamento mais moderno da cirurgia plástica da face trouxe naturalidade e eliminou essa história de esticar a pele, esticar a face. Mas existem outros medos, claro, como por exemplo a cicatriz. Uma cicatriz de outra cirurgia que você esconde com a calcinha, com o sutiã, que na face não tem isso. Mas por outro lado, a cicatriz na face, além de ser uma parte do corpo que a gente cicatriza muito bem, talvez uma das melhores, a cicatriz ela fica escondida em linhas e dobras naturais do nosso rosto, de forma que fica muito mais escondida que das outras cirurgias. Então, obviamente que é uma cicatriz que depende de vários fatores para ela acontecer, mas na face na cirurgia de face é uma região que a gente consegue muito bem esconder, camuflar em área capilar, em regiões de dobras da orelha, que já está dobrado. Que já está ali um desenho próprio da anatomia. É igual na blefaro, né? A cirurgia de blefaroplastia, que a gente resseca, pode ressecar a pele da pálpebra, a cicatriz fica lá no sulco da pálpebra, o sulco está lá dentro, você com o olho aberto, impossível de ver, até com o olho fechado. Dentro da face, que é um dos locais que melhor tem cicatriz de qualidade no corpo, dentro da face, melhor ainda, é na pálpebra. As melhores cicatrizes. Maravilha. Eu gostaria, o nosso público, né, não é um público técnico, é um público leigo, e eu gostaria que de forma didática você explicasse o que é esse face lift, porque a gente ouve muito a questão do lift, é só um lift, é um mini lift, é o quê? E tem outras cirurgias também que a gente tem ouvido muito falar sobre deep plane, deep neck, isso está junto. Se você puder, de uma forma organizada, traz uma clareza para a gente. Carol, os termos facelift,
lift de face, lifting facial, ritidoplastia, são nomes genéricos, todos sinônimos de uma cirurgia única que é o rejuvenescimento facial. Essa cirurgia de rejuvenescimento facial pode ser feita com várias técnicas diferentes. Então, todas com o mesmo objetivo, que é rejuvenescer a face. Então, quando a gente fala nas técnicas que trabalham os tecidos mais profundos, que são os deep plane, deep neck lift, são técnicas para realizar a cirurgia de facelift, em que a gente trabalha tecido muscular, tecido glandular mais profundo, camadas mais profundas da face, que no meu entendimento é um tratamento mais avançado, um tratamento mais efetivo, né? Existem centenas, dezenas de outras técnicas para fazer o rejuvenescimento. É importante que o paciente entenda que não é uma única técnica realizada sempre. O que vai indicar a técnica é o paciente, a indicação vista na avaliação do paciente. Então, um mini lift está indicado em um paciente que tem uma queda menor de tecido, pacientes mais jovens. Aí tem variações dentro do mini lift, né? Hoje o nosso pensamento é sempre usar técnicas que tratem tecidos mais profundos. Mesmo que seja um mini lift, mas trato aqui um tecido profundo. Então não é o mini lift tradicional, é o mini lift misturado com deep plane. Uhum. Usar técnicas variadas voltada para cada tipo de paciente é o que dá melhor resultado. E você, com o tempo e com toda essa especialização devido à repetição de várias cirurgias, desenvolveu alguma técnica sua, exclusiva? Porque eu imagino que isso vai acontecendo com o tempo, você vai percebendo, porque essas técnicas foram criadas, igual a gente falou do Dalmo, por alguém, de alguma forma, baseado na expertise. Tem algo assim de diferencial do Dr. Tristão? Sim, tem a nossa visão, né? Eu utilizo os princípios do Deep Plane, mas eu não faço um Deep Plane tradicional, né? Existem sim técnicas que eu já descrevi e que são dentro ali do tratamento da glândula submandibular, que meu primo Dalton descreveu lá 40 anos atrás, que a gente otimizou, deixou isso mais seguro e mais fácil de ser realizado por outros cirurgiões. Mas existe uma coisa que eu quero chamar a atenção, Carol, que você comentou por acaso, que você falou uma técnica exclusiva sua. Dentro da medicina, isso não existe. Isso é antiético e isso é errado. Eu sei que para a população, vocês não sabem disso, que está lá no Código de Ética Médica, mas em medicina não existe técnica exclusiva de um profissional. Em medicina, para que uma técnica seja realmente uma técnica, Carol, ela precisa ser publicada cientificamente, um artigo científico, depois estudada por vários outros especialistas dessa área, para ela realmente ser validada como uma técnica nova. E se ela for validada como uma técnica nova, ela é de uso amplo por todos os outros profissionais. Então, primeiro que é proibido ter uma técnica exclusiva, porque se ela é exclusiva, ela nem é técnica nova. Uhum. Ela tem que ter passado por todo esse respaldo científico. Tá? Porém, com essa história de mídia, Instagram, marketing, todo mundo vai lá e dá um nome, facelift fulano, ou tal técnica fulano. Isso aí, na verdade, na minha opinião, é um charlatanismo, porque muitos desses são técnicas de Instagram, de rede social, e não é assim que funciona na verdade. Né? Uma técnica precisa passar pela aprovação científica. E por que isso existe? Para que toda a população seja verdadeiramente beneficiada por isso. Tenham acesso a essa descoberta que eu não posso ter um faz negócio só meu e esconder para mim. Não é assim que funciona a medicina. Tá? E cirurgia plástica é medicina e segue os mesmos princípios de todas as outras especialidades. Maravilha, eu quero pegar esse gancho, doutor. Inclusive, existe hoje, como a internet, inclusive, um dos principais objetivos desse programa é mostrar profissionais além dos dígitos, até porque hoje em dia na bio do Instagram você escreve o que quiser. O que faz o diferencial, por exemplo, você tem 2 RQS, para quem não entende e quer evitar problemas na escolha de um profissional, explica um pouquinho isso para a gente, por favor. Tem no momento atual um avanço muito grande de outros profissionais que não foram formados para a cirurgia plástica, querendo fazer, né? Até não médicos, e isso é risco para a população, obviamente. O RQE, Registro de Qualificação de Especialista, é um número, um código que só recebe aquele médico
que já é médico e que verdadeiramente especializou naquela especialidade, seja cirurgia plástica ou qualquer outra. Então, a primeira coisa para você saber se você está na mão de um verdadeiro profissional é ir lá no site do CRM, digita no Google e procura o nome dele. Mas aí você tem que encontrar o nome dele como médico e também com o número do RQE, que diz que ele é especialista, ou seja, ele formou para aquilo. Imagina que para você virar cirurgião plástico, Carol, além da faculdade de medicina de 6 anos, você tem que, por mais 6 anos, fazer uma residência de dedicação exclusiva, tempo integral, voltado para essa área, né? E, ou seja, imagina eu fazer um curso de final de semana, um mês fazendo um curso e querer realizar cirurgia plástica. É perigoso isso aí. Então, o RQE é uma forma de ver a segurança. Então, a sua residência é porque são 2 que têm 6 anos? É uma residência de 3 anos, que é de cirurgia geral, e depois primeiro você fez um concurso para entrar na residência de cirurgia geral, depois você faz uma outra prova, um outro concurso para entrar na residência de cirurgia plástica. As 2 somando, tem uns 6 anos de residência dedicada exclusivamente. Por que isso? É uma das formações mais de mais tempo na medicina, é a cirurgia plástica. Algumas outras áreas, mas a cirurgia plástica dentro das mais amplas, em tempo. Né? Por que isso? Pela delicadeza, pela seriedade que é a cirurgia plástica. Então, tem uma frase muito clássica, né, que é: cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Não precisa pensar muito para entender. Faz sentido. E o facelift, ele é exatamente para quem? Existe um público específico, idade específica? Tem algum critério para fazer o facelift? A indicação, Carol, ela vem não da idade simplesmente, mas do nível de queda dos tecidos. Então, é uma cirurgia de rejuvenescimento facial. O envelhecimento começou quando? Geralmente, a partir dos 40 para 50 anos de idade, esses sinais da queda da flacidez tecidual facial ficam mais intensos. Então, geralmente, nessa época que está indicado o facelift, começa a ficar indicado a partir de 40 a 50 anos. Vai depender da genética de cada um, dos hábitos de vida, como que foram os cuidados desse paciente e das objeções de cada ser humano, né? Mas existem cirurgias mais simples que a gente pode fazer nos pacientes mais jovens que isso, que tem uma queda menor, não é um facelift completo, um lift só temporal, com uma cicatriz dentro do cabelo, algo mais leve. Sim, é possível. Se tem uma alteração, Carol, que eu não consigo resolver com um procedimento mais simples de consultório, aquilo realmente, verdadeiramente está alterado e incomoda o paciente, a gente pode pensar numa via cirúrgica. E é possível fazer isso com naturalidade, com qualidade, com segurança. Visto que é importante entender o momento, o que de muito, né, ruim pode acontecer num procedimento não indicado, ou seja, no momento errado? Isso é o começo de uma tragédia. Na cirurgia plástica, fazer um procedimento que não estava indicado é o início da tragédia dos problemas que pode ter com essa cirurgia. Tudo vem, a importância da formação que nós estávamos falando, tudo vem, Carol, da formação básica, porque como indicar corretamente um procedimento? Para isso eu preciso fazer um diagnóstico correto daquela situação. Entender se a sua face tem um diagnóstico de flacidez, de alteração do tempo, para entender qual que vai ser o tratamento. Isso lá na Faculdade de Medicina chamamos de propedêutica. Correto diagnóstico leva ao correto tratamento. Diagnóstico errado leva ao tratamento errado. Indicação errada é iatrogenia, é problemas para o paciente e começa aquela bola de neve de coisas ruins que podem acontecer. Mas para que faça a propedêutica correta, eu preciso estar na mão de um profissional que se formou direitinho lá desde o início para fazer aquilo ali. Né? Entendendo o contexto histórico de cada momento da vida, né? E do órgão, né? Da parte do corpo. Não adianta você chegar em mim, Carol, e falar assim: doutor, eu quero que você faça essa cirurgia plástica em mim. Eu não vou fazer se você não tiver indicação. Eu falo: pera um pouquinho, Carol, deixa eu te examinar e saber se você tem indicação de fazer isso que você quer. Tendo indicação, eu farei. Se não tiver indicação, eu falo: pera um pouco, Carol, o seu caso não é para isso, mas é para isso. E eu vou te falar qual a solução para a sua queixa, tratamento indicado para o seu caso. Maravilha.
quando a gente pensa em cirurgia de face, vem sempre ali o rosto de uma mulher mais madura. Hoje, com toda essa evolução masculina de cuidado, você opera homens? É o mesmo tratamento? Tem algum diferencial? Carol, com o avanço das técnicas, da visão sobre a cirurgia plástica da face, sempre buscando a naturalidade. Então, temos uma técnica que permite que fique natural e uma visão também com esse mesmo sentido de pensamento. Os homens que tinham medo de que outras pessoas soubessem que eles foram operados, começaram a operar muito mais. Então, as técnicas mais modernas de cirurgia facial são técnicas que permitem que você, depois que recuperou da cirurgia, Carol, chegue no seu ambiente de trabalho, no meio de convivência familiar, e ninguém saiba que você fez uma cirurgia facial. Isso é possível. A maioria das minhas pacientes chegam assim, doutor, cheguei no meu trabalho e as minhas amigas perguntaram, nossa, você está tão bem, você mudou o cabelo, você emagreceu, o que aconteceu que você está tão bem? Não sabe que ela fez uma cirurgia. Isso por quê? Porque ela continuou natural, continuou sendo ela, mas está mais jovem, todo mundo percebe que ela está melhor. Os homens que tinham mais medo do que as mulheres de parecer que foi operado, é um certo tabu que o homem fez cirurgia plástica, agora perderam medo porque tem essa segurança. Maravilha. Por que as pessoas têm a tendência... Peito, eu acredito que a maioria fala que fez, conversa naturalmente. Será que tem alguma coisa específica aí na questão do rosto que, assim, não quero que ninguém saiba? É uma reflexão que eu já tive ela várias vezes, Carol, mas a mulher madura, ela começa a ter ali a alteração da face e não que ela não queira viver aquela idade, a cirurgia não é para isso. Você vai viver todas as suas fases, mas bem cuidada. Obviamente que existe um tabu da sociedade, existiu, né? Acho que hoje não mais, né, Carol? Cada vez mais natural. Falar, me cuidei, fiz um laser, fiz um botox. Isso é cuidado. Eu acho que o tabu começou a inverter, Carol. Aquela mulher que chegou com 40, 50, 60 anos, nunca fez nada, ela já passa a impressão de que não está se cuidando muito bem. Largada. Não é questão de aceitação, pelo contrário, é se cuidar. Não é não querer viver uma etapa da vida. Pelo contrário, é viver aquilo bem, construir uma autoimagem positiva, isso influencia na sua vida. Há pouco tempo atrás, Carol, a população morria com 50, 60 anos. Sim. 100 anos atrás, 60 anos, pouca gente passava disso. Hoje a gente está pensando em viver 100 anos. E você vai viver esse tempo lá largado, você não vai se cuidar, se a sua casa, que é a sua casa, você reforma para ela não acabar, o seu corpo você vai deixar de lado. Adorei. A da casa, é verdade. Doutor, você fala muito em bons resultados cirúrgicos. Na sua percepção, o que é um facelift que tem um bom resultado? Qual é a característica disso? 2 princípios fundamentais. Princípio de naturalidade, então você não pode perder a sua fisionomia, mas ao mesmo tempo eficiência no tratamento. Como assim? A priori, às vezes o cirurgião imaginava que para que ficasse natural, ele tinha que tratar pouco, puxar pouco, fazer menos. Porque aí muda pouco, vai ficar natural porque mudou pouco. Não é esse o meu pensamento, porque se eu trato pouco, o resultado fica pobre também, não melhora. Então perdi eficiência. Para que fique bom o resultado, eu tenho que ter eficiência, ou seja, tratar muito bem, diminuir aquelas rugas, diminuir aqueles sinais e ao mesmo tempo natural. Esse é o bom resultado. As pessoas vão olhar você e saber que você é a Carol, não mudou nada, é a sua fisionomia. Por quê? Porque você está parecendo você mesma, só que um pouco mais jovem. O seu cérebro já se viu mais jovem, jeito. ele não estranha. Ele não causa estranhamento. Nossa, muito legal isso que você trouxe, né? Porque eu quero melhorar, mas eu não quero sair dali totalmente diferente. E a gente ainda vê muito isso, não só a questão do esticamento, mas pessoas que realmente mudam, né, a fisionomia. E não pode. Lá no começo da faculdade de medicina, veja que eu sempre volto para os princípios, né? Acho que eu tenho isso muito arraigado na minha vida. Os princípios são muito importantes na nossa vida. Sim. No começo da faculdade de medicina, todo médico aprende, Carol, que nós temos que devolver, nós estamos virando médicos para devolver e manter a anatomia e fisiologia normais do ser humano. O médico faz isso, anatomia e fisiologia normal. Dentro da cirurgia plástica, se um médico está levando uma anatomia que não é normal, que foge do que é natural, isso é um erro médico.
Então, a naturalidade é uma obrigação, não é uma escolha. É uma obrigação do médico cirurgião plástico dar resultados naturais. Então, esse princípio precisa acontecer. Para que isso aconteça, ao contrário do que às vezes muitos pensam, que é, então vou mexer menos. Não, é possível ter eficiência com naturalidade, mas para isso eu preciso, nem que eu mexa pouquinho, mas mexer em tudo, no global, ver a face como um todo, fazer com que tudo fique harmônico e conversando uma parte com a outra, né? Então, obviamente que isso precisa de técnicas avançadas, isso precisa de uma cirurgia plástica de face que junta vários autores que descreveram as melhores técnicas aqui em várias partes do mundo, você junta aquilo ali, o cirurgião cria sua própria forma de operar e ele vai ter aquele tipo de resultado. Então vai ter o cirurgião com resultado mais eficiente e natural, que é o que eu gosto. Sim. Vai ter um resultado que é um pouco mais leve, não teve tanta diferença do que era antes, não que esteja errado, mas é o perfil daquele cirurgião e assim por diante. E para cada perfil de cirurgião vai ter um perfil de paciente, né? Eu falo sempre isso. Até a escolha, né? Eu vejo que a gente escolhe por semelhança, né? Poxa, perceba essa pessoa, né? Tem que ter um vínculo. Sim. Tem que bater. Algo que realmente... E para o cirurgião também, tá, Carol? O paciente tem que né, ter um... Dar o match ali. Tem que ter, né, o match que falamos hoje, né? O cirurgião também tem que ter essa ligação com o paciente, porque isso vai influenciar positivamente. Até porque se você está preocupado com a minha naturalidade, com devolver, né, essa juventude de forma natural e eu estou chegando ali querendo toda uma mudança, a gente não vai ter as ideias ali que se batem e vai dar divergência. Exatamente. Por isso que eu acredito muito nesse alinhamento de expectativas ali no início, né, da cirurgia. E falando no início, eu quero saber o que vai trazer uma real segurança para um facelift desde o início até o pós-operatório. Segurança de paciente é um tema que a gente tem que sempre repetir e bater o martelo, né, Carol? A segurança começa ali nas primeiras consultas. Uma cirurgia é uma cirurgia, tem seus riscos. A equipe que você está escolhendo vai definir se esse risco vai ser controlado ou não. Você começa a perceber isso na primeira consulta. Se a consulta foi uma consulta mais ou menos rápida demais, você não recebeu aquela... Imagina no seu pós-operatório. Né? Então, ali no início você começa a perceber o tempo de consulta, se você realmente retirou as dúvidas, entendeu verdadeiramente o que o cirurgião está te propondo, que a gente começa a proteger o paciente. Mas quando se tem uma equipe grande por trás, já habituada com aquele procedimento, isso vai influenciar muito. Um outro ponto extremamente importante, cirurgia deve ser feita em centro cirúrgico. Centro cirúrgico, na minha opinião, hospitalar. Principalmente se forem cirurgias maiores, né, como uma cirurgia de face, uma cirurgia de mama. Então, na minha opinião, o ambiente ideal é um hospital geral que tenha todos os exames da medicina disponíveis, se preciso for, equipe anestésica e centro cirúrgico de altíssima qualidade, leitos de UTI, médicos de plantão de todas as especialidades, para qualquer coisa que aconteça, está seguro. Né? Então, existe um contexto enorme para que a segurança seja permitida, e isso começa com a escolha do profissional, e hoje nós temos muita informação. O paciente tem que buscar. Sim. Ele é responsável também por isso. Totalmente. Eu sempre incentivo cada um de vocês que nos assiste aqui a compreender que você precisa estudar o que você está buscando. Não só na busca de um profissional, mas entender um pouco para ter um poder também de decisão sobre aquilo. Não é só o médico que tem que saber de tudo. Você chega, né? Eu falo que em terra de cego, caolho é rei. Então é importante que nós sejamos tão interessados com a nossa saúde, com o nosso resultado, assim como a gente percebe, né, que você é. Além da segurança, que é algo importante, como você trouxe, a palavra atenção, ela está sempre muito presente, né, no que você traz. O que diferencia essa atenção? Realmente ela vai impactar a atenção ao paciente, a atenção que você dá, o tempo que você dá a esse paciente no resultado final? Sim, Carol. Uma cirurgia, ela tem um resultado dependente não só daquele ato operatório ali dentro do centro cirúrgico. O resultado ele vai ser dependente do preparo do paciente antes da cirurgia. Então, verificar o que tem naquele rosto, naquela face, vários exames, virar o paciente do avesso,
primeira coisa, para saber se tem alguma coisa que pode dificultar ou não. Veio a parte cirúrgica, então a atenção já começou ali antes, a cirurgia deve ter sido estudada pelo cirurgião, fotografias realizadas, consultas pré-operatórias. E depois da cirurgia, Carol, vem um momento extremamente importante para o resultado cirúrgico e dependente muito da atenção que o cirurgião vai dar ao paciente. Então, a forma como aquela recuperação vai se dar vai definir o resultado. E essa recuperação, ela depende de retornos no consultório, do olho do cirurgião vendo aquilo ali, né, rotineiramente, toda semana. Se tiver uma necessidade maior, tem que ver mais, conversar. Hoje nós temos o WhatsApp, então na nossa rotina nós mantemos um contato, uma relação direta com o paciente. Eu converso com o paciente todos os dias. A gente está aqui, eu vou sair, eu vou responder alguma paciente que deve ter me mandado uma mensagem. Por quê? Porque isso influencia no resultado final da cirurgia. Temos que entender que os tecidos do nosso corpo são tecidos vivos e quando a gente faz uma interferência cirúrgica, a gente faz algo para que o tecido recupere de tal forma. Não é igual uma massinha de modelar, uma cerâmica que eu faço e pronto, acabou. Depois que eu fiz, vai ter mudança, que é a recuperação. E essa mudança pode caminhar para um resultado melhor ou pior. E o quanto é importante, num processo de recuperação, eu ter a segurança de que, a qualquer momento que eu falar com o médico, ele vai me responder, né, de fazer uma pergunta, porque é tudo novo. Eu imagino também, se eu estiver errada, me corrija, que passa por momentos, né, dessa cirurgia. Eu estou muito empolgada, muito esperançosa, aí eu opero, aí eu fico horrível. Que a gente vê aí, não é nada. Nunca mais eu faço isso. Né? Nunca mais. E como é estar próximo para que você vá explicando? Eu acho que emocionalmente, que eu imagino que seja um dos fatores importantes na recuperação, ficar longe de estresse, estar emocionalmente bem, tudo isso influencia, né, doutor? Diretamente, né, Carol? A cabeça da paciente influencia diretamente. Paciente que está tranquila, que está acreditando no tratamento do cirurgião, que segue as orientações. Você não vai seguir a orientação do seu cirurgião se você não acreditar nele, se você não confiar. E se você não seguir a orientação dele, você assinou um atestado que vai dar alguma coisa errada. Entende? Porque foi ele que fez, ele que cortou, ele que suturou, ele que viu por dentro. Eu falo que eu sou a única pessoa na sua vida que te viu por fora e por dentro, tá? Que eu te vi por dentro ali. Então nós sabemos o que vai ser melhor para aquele paciente. E no pós-operatório é o momento mais delicado. Você está com dor ou em algum incômodo, você está inchada, você está fragilizada. Sim. Às vezes a gente vê esse momento o paciente ser um pouco largado e ele se vira, mas não. O paciente ele é sim responsável pela sua recuperação, ele tem seu papel de responsabilidade, mas o cirurgião tem que estar ali do lado. Concordo. Qual a principal queixa com relação a facelift que você recebe no consultório? Todo mundo, né, toda mulher ou todo homem chega ali com essa queixa. É o derretimento da face, né, Carol? Então, todo o organismo vai mudar com a idade. A baixa do colágeno, a elastina, que muda a elasticidade dos tecidos, fazem com que tudo caia. Quando a gente está falando da face, é a aparência do derretimento, né? Então, aparece esse bulldog que ninguém consegue conviver com ele de forma agradável, porque viu que mudou, o seu rosto não era assim, cadê aquela minha linha mandibular? Esse suco muito pesado, tudo derreteu. Dá para melhorar isso mantendo sua fisionomia? Viver essa sua fase de vida de uma forma melhor, bem cuidado? Ter a autoimagem. Que autoimagem? Aquilo que você se vê no espelho e enxerga de si. Você pode se ver envelhecido, com muitas rugas, com a aparência de um idoso e ter a ideia que você está fragilizado, que não dá para mais fazer nada na vida, ou você pode se ver bem com vigor, sim, com virilidade e avançar na sua vida pessoal, familiar, profissional. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou, a gente tem que aproveitar isso de uma forma legal. A autoimagem influencia? Opa! Totalmente. Quando você falou, me veio uma imagem de um idoso, né, que se cuidou fisicamente, fez atividade física, e ele está ali caminhando, né, ao lado dos netos, dos filhos. Eu não sei se você já viu essa imagem, e outro que está, né, se alimentando por canudinho, e assim também vai para a nossa face. Por que eu preciso, a gente vê hoje tanto isso, né, até na internet mesmo, uma pessoa que envelheceu e está tudo bem para quem não quer fazer cirurgia.
ah, não quero, não gosto de e tá ótimo, tá linda, pode acontecer, mas também vale a pena incentivar esse cuidado. E normalmente é crítica, né? É. Vai fazer plástica, tá procurando problema, e na cidade vai morrer. O que você fala para essa mulher, doutor, para esse homem também, mas eu acredito que o público que mais, enquanto você estava falando também, eu pensei, gente, parece que a gente fica triste, né? Porque a boca cai, parece que o seu rosto fica com ele paradinho numa feição triste. Para essa mulher que muitas vezes é desencorajada a fazer cirurgia plástica, que é banalidade, né? Que você está procurando problema, que é um absurdo que você está investindo nisso. Qual a sua, você que vê tantos resultados, tantas mulheres voltando ali, eu imagino que assim, super feliz com ela, qual a mensagem direta para essa mulher? Carol, eu tive pacientes que voltaram a trabalhar, abriram empresas novas, pacientes que entraram em novos relacionamentos que as fizeram muito bem. Então, o impacto da cirurgia plástica da face na vida da pessoa é o que nos interessa. Eu chego a arrepiar. Não é talvez tirar essa ruga, tirar aquela ruga, um detalhezinho. Não é isso o objetivo final. O objetivo é impactar positivamente na vida das pessoas. Isso é possível, sim, isso é ciência. Sim. A autoimagem construída te faz ver e sentir e se relacionar com o mundo da forma como você está vendo. Então, sim, isso é positivo na vida de muitos pacientes, não é o único fator, obviamente, não é uma obrigação se quiser viver bem, claro que não, mas sim, pode contribuir positivamente, então por que não podemos fazer? Com segurança, com critério, com gente que estudou a vida inteira para fazer isso aí. Doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui agora, que está na pauta, mas me veio algo à cabeça. Dos 120 profissionais que já estiveram conosco aqui no consultório aberto até o momento, a maioria deles fala sobre atividade física, dormir bem, alimentação. Quando a gente fala de cirurgia corporal, estar mais magro, estar no peso X, existe algo também que eu possa, quem tem interesse em fazer cirurgia da face, que são prerrogativas importantes, premissas importantes, né, condições sine qua non para que eu possa ter um bom resultado da face? O que eu tenho que fazer? É tomar colágeno? A atividade física também influencia? Não tomar sol? Existe algo assim? Carol, os hábitos de vida influenciam diretamente. Eu vejo as pacientes no meu consultório, aquelas que eu já conheço, que vêm e voltam, eu digo, o que aconteceu? Teve um luto, teve algum problema que você envelheceu o rosto. Está passando por um estresse? Então vamos lá. Influencia diretamente tanto a parte emocional, você está triste, você desaba, o seu rosto desaba. Tá? E os hábitos de vida durante a vida inteira, muito. A gente vê um paciente com 50 anos de idade que está parecendo uma vovozinha, e paciente com 50 anos de idade que... Por quê? Os cuidados. Então vamos lá, coisas muito importantes. Exposição solar. O sol e o cigarro, né, o cigarro também, são os principais vilões para a qualidade da pele. Então a gente vê a pele de um fumante e fala, é fumante pesado. Ou às vezes eu vejo um paciente que tomou muito sol na praia, né, aquela vida de verão, e eu fico, você tomou muito sol, você é fumante, porque a pele está degradada. Então exposição solar, alimentação. Então, assim, a alimentação inflamatória, Carol, ela e é um tema enorme, né, de discussão, mas ela influencia na retenção de líquido, na flacidez dos tecidos. Hoje nós temos que ter um cuidado muito grande com o fator externo, que é o efeito sanfona. Como assim? Vieram as canetinhas de emagrecimento, a orientação do personal, a pessoa vai lá e emagrece. Relaxa, engorda. Toma canetinha e emagrece. Engorda e emagrece. É igual uma bexiga que você sopra, enche de ar e sopra, enche de ar. Vai ficar flácido. Então, sim, existem vários cuidados, esses são os principais, obviamente. E aquele momento que começou a perceber uma flacidez, existe coisa para dar uma freada? Procedimento mais simples de consultório? Existe. Vai influenciar também. Ok. O que você percebe em pacientes, né, de alto padrão, o que eles valorizam mais? Segurança, preço, resultado? Vamos lá. Quando a gente está falando de um paciente que ele tem dinheiro, ele vai querer buscar o que há de melhor. O melhor hotel, a melhor viagem, a melhor bolsa, o melhor comida. carro.
Então, o que ele busca? O melhor. O melhor não é só o resultado bom, mas tem que ter um bom resultado, tem que ter a segurança, tem que ter a equipe de prontidão. Então, quem realmente tem muito, que é o alto padrão, Carol, para mim, ele precisa do conjunto inteiro completo. Não posso falar para você que é só o resultado, não posso falar para você que é só a segurança, ele quer completo, porque ele pode pagar pelo que há de melhor. É a experiência. É a experiência inteira. Não adianta você investir só na experiência daquele cliente, daquele paciente, achar que isso aí vai resolver o mundo. Se ele tiver uma experiência excelente e o resultado ficou ruim, acabou. Então, assim, o resultado bom é o básico, deve começar por ele, né? Fora a segurança, indispensável, né? Além disso, ele tem que viver aquilo de uma forma muito bem. Para ele viver aquilo de uma forma muito bem, é a atenção. Sim. É o profissional que realmente está lá e não delegou para outro cirurgião da alta médica, para outro cirurgião cuidar no lugar dele, ele está presente na vida do paciente no momento mais difícil, que é o pós-operatório, por exemplo. Doutor, por que o facelift ele tem algo de especial ou de diferente? É tratado, né, não pode ser tratado como cirurgias que aí a gente faz mais corriqueiramente, que a gente vê que as pessoas fazem como lipo, né, mama, colocar um silicone, mas tem esse diferencial. O que é isso com relação ao facelift, à cirurgia da face? É uma cirurgia um pouco mais especial, considero que sim, né? Como eu digo, não tem sutiã para esconder se uma cicatriz ficar ruim. Não tem uma roupa, uma calcinha que vai tampar algum pequeno defeito. Então vai ficar sempre exposto, né? Além dessa questão de ficar sempre exposto, é uma anatomia mais delicada, tem nervos, tem a pele mais fina, tem vasos sanguíneos importantes, que com muita facilidade, se não for um profissional verdadeiramente formado, treinado, especialista, pode ter problema. Ao mesmo tempo, é um problema que não se esconde, né? Então, se você tem um carro super lindo, super caro, e R$1 milhão naquela Porsche, e por acaso alguém bateu ali no muro, o seguro vai te dar outro. O rosto não é assim. É o único, insubstituível. E depois que tiver um problema, se for um pouquinho mais importante, é irresolvível. Então, sim, tem que dar uma atenção especial, não é uma cirurgia corriqueira, banal, que qualquer um, em qualquer esquina, pode começar a fazer sem uma verdadeira formação para isso. A gente percebe essa sede pelo conhecimento, pelos princípios, pela medicina, né? Hoje você já é referência aqui em Brasília. Na verdade, atende, inclusive, pacientes, né, mundiais que vêm para fazer a cirurgia com você. Todo esse crescimento até aqui, a agenda já hoje disputada, o que mais você deseja? O que mais vem por aí? Carol, quando pensamos lá na frente, né, a vontade é que a gente consiga, de forma muito humilde, tá, contribuir de forma positiva para a medicina, para a ciência, verdadeiramente, que a gente consiga levar o que a gente faz para que outros profissionais, especialistas do mundo inteiro, consigam também promover através de técnicas cirúrgicas e, obviamente, conseguir impactar aquelas pessoas que passaram nas nossas mãos, né? Porque, como eu digo, o importante não é tirar essa ou aquela ruga, é fazer uma cirurgia que tenha um significado positivo na vida de alguém, da família dela, dos negócios que ela pode ser incentivadas a fazer, porque aquilo contribuiu positivamente na sua forma de relacionar com o mundo. É esse impacto na vida de pessoas que eu acho que vai, no final das contas, falar assim, valeu a pena. Fez a diferença, né? E unido a isso, como é que você quer que o seu nome seja associado quando a gente pensa em cirurgia plástica e Dr. Tristão Maurício? Qual a associação? O que há de convergente, de congruente aí nesse quesito? Qual o teu desejo? Carol, é um impacto positivo na vida das pessoas. A cirurgia plástica ela vem para isso. Não é futilidade, não é excessos, nada disso. É conseguir, através da cirurgia plástica, positivamente impactar em vida de pessoas. E eu espero que essa seja a maior lembrança, né? Que a população entenda que a gente não busca uma beleza desenfreada, que a gente não busca ilusões e milagres ou deixar de viver alguma etapa da vida. Pelo contrário,
Queremos, através da medicina e cirurgia plástica, melhorar a vida de pessoas. Maravilha. Nós temos... Olha, eu ficaria aqui... Eu tenho milhares de dúvidas. Você vai ter que voltar outras vezes para a gente conversar, porque eu acredito que esse é um tema extremamente denso, profundo e sério, né? Você trouxe esse tempo todo aí a questão de que, ei, não é só beleza. Inclusive, eu vou finalizar falando algo nesse sentido para você. Mas antes disso, nós temos um quadro final que se chama Na Ponta da Língua e ele é mais rápido. Então, respostas rápidas e intuitivas, eu falo uma palavra e aí você traz uma frase ou uma palavra que signifique isso para você. Vamos? Vamos lá. Então, tá bom. Facelift para você é? Ciência. Beleza natural é? Manter a fisionomia. O maior erro em uma cirurgia facial? Perder a naturalidade. Segurança cirúrgica significa? Equipe de qualidade. Resultado bem feito é? Boa escolha do profissional. Confiança do paciente nasce quando? Primeira consulta. Cirurgia plástica responsável é? Profissional bem formado. Uma palavra que define o seu trabalho. Amor. Muito bom. Doutor, valeu a pena esperar, né? Você sabe que de fato isso é real. Há quanto tempo eu tenho aguardado. Eu acredito muito no impacto que não só a cirurgia de face, mas a cirurgia plástica ele gera na vida das pessoas. E o que eu pude perceber aqui hoje, durante a nossa conversa, que você defende que a cirurgia plástica ela é saúde. E eu venho a concordar com você durante toda a nossa conversa, né? Você traz, você repete, é medicina sim, é ciência sim, e é saúde, porque emocionalmente é saúde mental, é saúde física, né? É um impacto dentro de um casamento, é um impacto dentro de uma vida profissional, e que bom que você, né, compreende dessa forma, que você continue aí realizando esse trabalho com tanta profundidade, porque é em busca desses profissionais que entendem a ciência, que entendem que tem um outro ser humano ali, que a atenção é super importante e principalmente a segurança também. Parabéns mesmo pelo trabalho que você vem desenvolvendo na nossa cidade. Obrigado. E no mundo aí, né? Obrigada mesmo. E para vocês, encaminhem esse episódio, encaminhem conteúdos que, ao invés de contaminar, eles vão contagiar e vão trazer esclarecimento para as pessoas que muitas vezes estão aí sendo mutiladas por ausência de conhecimento. Então, se você chegou até aqui, faça essa boa ação, porque a corrente do bem vale a pena. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição como encontrar o doutor e tomara que você consiga aí uma vaga nessa agenda, assim como eu consegui. E até o próximo Consultório Aberto.